O que aconteceria se descobríssemos que há um asteroide de 70 metros em direção da Terra, pronto para colidir com nosso planeta? Será que estamos preparados? Será que podemos interceptá-lo? E se ele cair na Terra, quanta destruição ele pode causar? E o que faremos após isso? O Escritório de Coordenação de Defesa Planetária da NASA realizou uma simulação envolvendo acadêmicos, cientistas e funcionários do governo dos Estados Unidos, com o intuito de medir a capacidade que eles têm de lidar com a possível colisão de um asteroide e saber se estão plenamente preparados. Desde já adianto para vocês que não estão, mas vamos analisar o porquê. Não esqueça de clicar no like e se inscrever no canal para acompanhar os melhores conteúdos sobre o universo. A NASA realizou um teste onde era praticamente impossível de se sair bem. A simulação consistia na descoberta de um asteroide fictício qual foi nomeado TTX-22, e estaria em rota de colisão com a Terra. Foram realizadas reuniões com mais de 200 participantes de 16 organizações federais, estaduais e locais. Cada encontro ocorria dentro de uma linha do tempo com início desde a descoberta e se encerrando momentos após a colisão fictícia. O que a NASA pôde analisar é que a humanidade não parece preparada para uma ameaça de impacto, muito menos controlar o pânico e o caos antes e depois do acontecimento. Quais foram as dificuldades que os líderes americanos tiveram? Bom, asteroides de 70 metros, como o caso do TTX-22, por incrível que pareça, não são tão grandes assim. Para se ter uma ideia, o asteroide Dimorphos, por exemplo, que teve sua trajetória desviada recentemente pela missão DART da NASA, tinha aproximadamente 160 metros, suficiente para destruir a capital de São Paulo e algumas cidades vizinhas. Provando assim que o TTX-22 não seria capaz de causar nenhuma catástrofe global. Entretanto, por ser muito pequeno, ele apresenta uma dificuldade muito maior para que os cientistas consigam detectá-lo mesmo que esteja na rota do nosso planeta. Outra questão complicada é em relação à velocidade que esse corpo celeste pode atingir dependendo da distância com a Terra. O tempo de reação se mostrou muito importante para deter objetos vindos do espaço. Os pesquisadores perceberam que prazos curtos com poucos anos podem se tornar impossível de desviá-los a tempo. A simulação mostrou que, com a tecnologia atual, os americanos não têm capacidade de interceptar asteroides pequenos e rápidos. Outra solução poderia ser usar mísseis. A simulação também mostrou que o uso de armas nucleares pode ser bem arriscado, além de violar leis internacionais. Mas um dos maiores empecilhos enfrentado pelos participantes foi a desinformação. Bom, se você não pode detê-lo, ao menos pode diminuir a tragédia causada pelo impacto. A desinformação foi um componente importante na avaliação, pois, segundo os cientistas, as chamadas fake news não devem desaparecer nos próximos anos. Logo, é necessário saber como lidar numa situação dessas. Para tanto, o treinamento adicionou um cenário bem caótico. Na linha do tempo do exercício, a desinformação era constante, que incluía notícias equivocadas na internet e até mesmo os grupos e indivíduos negadores de asteroides. Essas fakes cresciam e se propagavam depressa, frustrando os participantes. Eles perceberam que precisariam encarar a situação de frente como se fosse real. Como presenciamos nos dias atuais, combater notícias falsas é um trabalho árduo e acabou não sendo diferente na simulação, onde 20% das pessoas não evacuaram da cidade. Mas por quais motivos? Os motivos principais foram que as notícias sobre a queda do asteroide seriam falsas ou o governo estaria mentindo, entre outros. Cerca de 200.000 pessoas decidiram não deixar o local. Para piorar o quadro, ainda foi adicionado um indivíduo que se autodenominava um expert nacional em asteroides, um charlatão que se passava como especialista e afirmando que a explosão teria liberado materiais tóxicos do espaço sideral na atmosfera e que isso ocasionaria em sintomas semelhantes à exposição à radiação.
Esse suposto expert teria dado até mesmo entrevistas a canais de TV. Lindley Johnson, oficial de defesa planetária da sede da NASA, disse que seu escritório está lutando contra a desinformação em uma estratégia de longo prazo. Queremos estabelecer o escritório de coordenação de defesa planetária da NASA. O plano é que as pessoas e a mídia entendam que um grupo da NASA rastreia e gerencia esse tipo de coisa, disse ele. A energia do impacto da rocha TTX-22, na simulação, atingiu uma área de 13 km com a energia de 10 megatons ou 10 milhões de toneladas de TNT. Os resultados foram catastróficos, mas tudo foi idealizado sob a ótica de um cenário bem pessimista. Porém, houve pontos positivos a se destacar, por exemplo, a cooperação entre as autoridades locais e federais foram bem sincronizadas. Rapidamente se entenderam para ver quem coordenaria missões de resgates, ou mesmo quem seria responsável pelo processo de reconstrução e o que seria necessário pós-impacto. Outro ponto foi que perceberam que para combater a desinformação não era necessário que as autoridades e os comunicadores conhecessem toda a ciência por trás, bastaria um porta-voz que a população confiasse e acreditasse. Para isso seria necessário mudar a comunicação de um nível federal para um nível local. Tanto os participantes quanto os facilitadores concordaram que a tragédia ocorreu devido ao espaço de tempo muito curto. Segundo Angela Staico, pesquisadora sênior da APL que ajudou a projetar e facilitar o exercício, uma década entre a detecção do asteroide e o impacto é um prazo bastante confortável para poder fazer algo que seja eficaz, afirmando que o tempo médio ideal seria 30 anos. Para estudar e analisar o asteroide enquanto se aproxima e para o planejamento e execução de uma missão de interceptação, que incluiria a construção de uma espaçonave projetada para desviar a rocha espacial e, caso viesse a falhar, ainda haveria tempo para uma missão substituta. Infelizmente, não dá para assegurar que teremos esse tempo caso um asteroide venha em nossa direção. Apesar de tais preocupações, não é necessário entrar em pânico. Vários asteroides se aproximam da Terra o tempo todo e nem percebemos. Além disso, astrônomos monitoram o céu todos os dias e, ao menos por enquanto, não estamos em risco de nenhum. Assista a esse vídeo recomendado para você, é só clicar na tela. Inscreva-se e deixe seu like. Até a próxima.